Tudo bem? Vamos para mais uma aula. Vamos para mais uma aula do nosso grupo de redação. Hoje o tema é um tema, novamente, um tema importante, um tema complexo, um tema que cabe várias argumentações, não só em causa, como em consequência, como eu vou demonstrar para vocês daqui a pouquinho. O primeiro passo é a leitura do comando com atenção, né? Isso, inclusive, se foi uma pergunta que me foi feita mais de uma vez essa semana, lá no Instagram, legal que a rede permite isso, né? A gente conversar com os alunos. E aí me perguntaram assim, Léo, quais são os passos que tu recomenda para fazer uma leitura atenta do comando de redação, para fazer a leitura do texto motivador, né? Só o primeiro passo é o que eu tenho feito nas últimas aulas sempre, né? Essa leitura de comando com atenção, leitura do tema, né? O enfrentamento do consumo de drogas no Brasil. Esse é o tema. E é o enfrentamento. E aqui é uma questão muito importante, que o enfrentamento existe, né, após a leitura dos 4 textos motivadores, né, nosso primeiro passo, né, o nosso primeiro passo é justamente o de buscar sinônimos, antônimos, herônimos, hipônimos, frases semelhantes, conectivos para cada um dessas palavras do tema do comando, né? O enfrentamento, como eu posso dizer, é basicamente o que? Superação, eliminação, superação de novos, perdão, repetir. Conflitos, empenho, contenda contra a campanha, batalhas, erradicação, luta e eliminação. Novamente repetir 2 vezes, mas enfim. Basicamente, o enfrentamento tem a ver com uma consequência e com uma resolução de problema, tá? Não, de que forma esse tema poderia aparecer no Enem? Vocês podem me perguntar, né? A questão do consumo de drogas, ele poderia aparecer de diversas formas. Sejam elas drogas lícitas e drogas ilícitas, a gente já vai comentar daqui a pouco isso também. Mas é importante entender que vocês não devem fazer uma redação baseada em proposta de intervenção ao longo de todo o texto. A intervenção deve estar contida em qual parágrafo? No parágrafo de conclusão. Ou uma breve indicação de conclusão ou de proposta de intervenção no fim do parágrafo de desenvolvimento, com a questão que eu menciono, que é o fechamento conclusivo ou fechamento crítico, correto? Mas é importante destacar, não é para sair resolvendo a questão de droga no Brasil no parágrafo de desenvolvimento, certo? Certo. Léo, o que é consumo de drogas? Né? É consumação, é ingestão, é uso, é utilização, é compra, é ingerir droga. Né? O que é droga, Léo? É tipo substância alucinógena, entorpecente, alucinógeno, narcótico, tóxico, excitante, estimulante. Né? Brasil, como de sempre, nacional, Estado, pátria, nacional, nação brasileira, brasiliense e Brasil. Então, fiz a leitura antes do nosso tema, do nosso comando de redação, para agora, então, ir para a leitura breve, então, uma leitura breve compartilhada no nosso texto motivador. Não, eu preciso fazer um brainstorming de ideias antes, ou eu faço a leitura antes do texto motivador, nos treinos e no dia da prova? Também uma pergunta eu recebi, respondi o quê? Eu acho que isso independe, porque às vezes, só nessa leitura de comando que eu fiz, eu já poderia fazer um brainstorming de ideias, certo, gente? Poderia ser um primeiro brainstorming de ideias, ou chuva de ideias, na primeira leitura do comando. Agora, se tu for fazer uma leitura de texto motivador, essa leitura de texto motivador também pode implicar num segundo brainstorming. Então, até cabe destacar aqui, queridos, um duplo brainstorming, né? Um brainstorming 1, um brainstorming 2, digamos assim. Né? O que me veio na cabeça agora. É um brainstorming inicial, que é das ideias que tu tira a partir da leitura do comando sem indicação do texto motivador. E um segundo brainstorming a partir da leitura que eu vou fazer agora. Tá? Só na leitura do primeiro comando, vocês conseguem fazer uma redação sem fazer a leitura do texto motivador. É claro, o texto motivador motiva, indica o caminho a seguir, mas ele não determina o caminho a seguir. Isso é importante, novamente. Indica o caminho a ser seguido e não determina somente aquele caminho. Bora. Enquanto o consumo de drogas causa mais mortes do que nunca, o mercado ilegal bate recordes. Isso é uma notícia recente, tá? É uma notícia aqui, ó. 2019, né, G1, sempre leiam uma referência aqui embaixo. Vocês devem fazer essa leitura aqui de referência. Não é à toa que eu coloco ela ali. Né? Uma notícia que
né? A ONU diz que o número de vítimas das drogas aumenta e o mercado não para de crescer. Esse foi um relatório, né? O Relatório Mundial sobre Drogas da Organização das Nações Unidas, ONU. Não, eu não confio muito na ONU, porque ela fez uma série aí de determinações perante a Covid, né? Uma série aí de discussões, falou uma coisa, depois disse que não era, tudo bem, mas ainda assim a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Na verdade, a Organização Mundial da Saúde, perdão, a Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou uma série e depois disse que não, negava e tal, mas, enfim, não é essa discussão que eu estou trazendo, ainda é referência, vamos utilizar. A ONU elevou a sua estimativa de mortes vinculadas ao consumo de drogas no mundo de 585 mil em 2017 para acima de 450 mil óbitos que ocorreram em 2015. Então, são números alarmantes, são números grandes, né, pessoal? A gente está falando de um problema mundial. Novamente, aqui eu falo de uma questão global, né? Mas vocês têm que trazer essa questão para o nosso Brasil brasileiro, né? Nosso Brasil brasileiro. Essa alta, e, claro, quando eu trago para o Brasil brasileiro, estou falando que eu posso fazer uma estratégia baseada em contraste, por exemplo, né? Baseada em contraste, né? Esse contraste pode ser um contraste, no contraste em relação ao país, né, pessoal? Aqui tem um dado mundial que vocês poderiam utilizar, então tu coloca uma realidade mundial e fala, ao contrário, no Brasil acontece de forma oposta, ou de forma análoga, no Brasil acontece de forma semelhante um problema. O contraste que eu digo é o contraste de localização, não o contraste de ideia. Ainda que possa também existir um contraste de ideia, seja ela positiva ou negativa. Essa alta se deve a uma melhor compreensão da situação global graças a novos dados, como os da Índia e da Nigéria. Tá, aqui... 271 milhões de pessoas, 5,5% da população mundial, com idades entre 15 e 64 anos, consumiram drogas. Um número similar ao do ano anterior, mas 30% superior ao de 2000. Então, houve um crescimento, houve um recrudescimento, uma palavra muito bonita, né? Recrudescer, aumentar, rebuscar o índice, o número de quem consome drogas. E é importante salientar uma segunda coisa, né? Uma segunda questão aqui. Vocês vão me perguntar quais são os dados brasileiros. Eu vou trazer, tem muitos dados brasileiros hoje para vocês. Mas os números no Brasil são bem grandes. São bem grandes. A droga mais popular é a cannabis, tá? A maconha, pessoal. A maconha é a droga mais utilizada, é a droga ilícita. E aí tem variações do que é lícito, do que é ilícito em cada país. Cada país regulamenta de forma diferente isso. Com 188 milhões de consumidores no mundo, né? E aqui, pessoal, não é uma discussão de redação sobre a legalização ou não da maconha, isso não é o tema. Cuidado. Mas as mais letais são os opioides, ó, os opioides, causadores de 2/3 das mortes atribuídas ao consumo de entorpecentes. O relatório destaca que a prevenção e o tratamento continuam falhando muito, tá? Então, a prevenção e o tratamento, isso eu estou fazendo da leitura do texto motivador, poderiam ser caminhos não só de argumentação, como caminhos de conclusão. Pessoal, percebam o quanto, eu repito, o quanto a leitura de um texto motivador é enriquecedor, né? A quantidade de coisas que a gente está comentando aqui já. Esse aqui é um dado que eu trouxe mais adiante, tá? É um dado que eu trouxe mais adiante, mas que poderia ser utilizado numa redação como estratégia argumentativa, no sentido de causa de uso de drogas ou no caso de consequência do uso de drogas, que é só 1 a cada 7 pessoas com problemas graves de dependência está em tratamento. 1 em cada 7, 6 não estão sendo tratadas. Vocês podem questionar os motivos e as consequências disso. A principal pergunta numa redação Enem, e eu acho que a principal pergunta da vida é por quê? Questionem-se. Questionar tudo, né? Aqui tem um segundo texto, né, que fala sobre o abuso de álcool e drogas com alta na pandemia, notícia extremamente recente, tá? O texto 2. Aqui eu tenho a participação de uma psiquiatra muito famosa aqui no Brasil, a Carmita Ábido, né? Carmita Ábido, psiquiatra, professora da Universidade de São Paulo, especialista em sexualidade, inclusive, né? Aqui nessa notícia ela fala sobre a Associação Médica Brasileira, secretária. Carmita Ábido já foi presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, recentemente. Os bares estão fechados, então as vendas... O André também participou aqui, ele não conhece, o Carmita conhece. Os bares estão fechados, então as vendas nesses locais diminuíram, as pessoas estão bebendo mais em casa, diz o psiquiatra André Malbergia,
professor do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Segundo ele, as pessoas tendem a justificar o aumento do consumo pelo inusitado da situação gerada pela pandemia. Eles acham que estão vivendo uma coisa anômala que não pode compensar o mal-estar, que podem compensar o mal-estar com coisas que dão prazer, principalmente comida, bebida e drogas. De acordo com a psiquiatra Carmita Ábido, por que citou a Carmita Ábido? Porque ela poderia ser uma inserção em outros viés de redação, porque ela é referência na área de sexualidade no Brasil, psiquiatria e sexualidade, então caso caia algum outro tema nesse sentido, poderiam utilizá-la, por isso que eu citei. Essa situação de insegurança de trabalho em casa e de mudança de estilo de vida tem levado, sim, ao aumento das recaídas. Tá? Depois do primeiro gole, ou do uso de qualquer outra droga, a gente sabe que se perdeu todo um trabalho. As pessoas dizem, é só hoje, que eu não aguento mais. Aí passou daquela linha tênue entre o estar limpo e não estar mais. Né? É o caso de Fernando, 47. Sóbrio havia um ano, ele recaiu na bebida durante uma live com os amigos há 15 dias. Estava sozinho em casa, os amigos não estavam bebendo, e ele não resistiu. Aqui também entra uma segunda discussão, né, dentro desse texto 2, que é a questão das lives com sertanejos em pandemia, né? Inclusive deu maior polêmica aí, né, sobre se essas lives eram positivas ou negativas, de que forma elas poderiam influenciar hábitos como, por exemplo, a bebida, né? Então, deu discussão sobre isso. Vamos para o texto 3. O texto 3 é um texto bastante chocante, tá? Até recomendo a leitura, coloquei, obviamente, o link, né, disponibilidade aqui. É um texto que fala sobre um rapaz, né, um brasileiro, Marcelo é o nome dele, e é bem chocante, vamos lá. Chega uma hora que a droga domina, e é pior que a pessoa demora muito para perceber isso, então a pessoa demora para perceber que a droga está dominando ele. Aí já é tarde. A substância tem um poder muito cruel de compulsão. Segundo Marcelo, só de notar o cair da noite, já ficava ansioso e perdia o foco, pois a hora de buscar cocaína estava próxima. Então aqui ele está falando do uso de cocaína. E foi num momento de desespero para se drogar que Marcelo percebeu que tinha chegado no fundo do poço e estava na hora de parar. Né, Léo, de que forma? Aos 33 anos, já divorciado, ele ficava com a filha em casa 2 finais de semana por mês. Filha de 5 anos. Ele com 33 na época. E não usava cocaína nesses dias. Mas chegou o momento em que eu não conseguia mais ficar tanto tempo sem as drogas. Aí já entra num viés de dependência, de abstinência da droga, né, pessoal? Que poderia também ser um viés argumentativo. Sem desviar, sem tangenciar o tema, mas com viés argumentativo. Um dia, às 3 horas da madrugada, ele deixou a criança dormindo sozinha em seu apartamento e saiu para buscar o pó. Quando chegou na garagem, teve o que chama de despertar espiritual. Ajoelhei no chão e comecei a chorar. Pedi ajuda a Deus. Aquele não era o homem que eu queria que a minha filha conhecesse. Percebi que estava na hora de mudar e voltei para casa sem a droga. Então, é um relato bem interessante. Por que o título é, em vez das drogas águas, né? Porque nessa matéria ele depois fala sobre a importância da natação na vida dele. Ele fez uma travessia como nadador. Texto 4 é um texto final, só para demonstrar o quanto há usuários, né, de drogas ilícitas e usuário dessas substâncias em todo o Brasil, né, e aqui é algo que os dados vão reforçar, mas o uso prevalece no Sudeste, né, o uso de drogas no Brasil maior no Sudeste, obviamente, maior população e consumo maior aí, tá, em todo o Brasil. Aqui, basicamente, isso demonstra que é um problema nacional. Então, aqui, o enfrentamento do consumo de drogas no Brasil é o nosso tema, para além da redação, discussões necessárias, discussões importantes. E aqui, novamente, a pergunta principal, para vocês não fugirem, não iniciar o tema. Léo, esse tema é aberto, é o tema fechado. Novamente, enfrentamento do consumo de drogas no Brasil. Ele está num eixo temático, que é um eixo de saúde. Só que, ao mesmo tempo, ele está num eixo temático, né? Além da questão das drogas serem uma questão de saúde pública, droga também é uma questão social importante, fundamental, uma questão biológica importante, fundamental, uma questão de violência também, violência urbana fundamental. Então, o tema específico, nesse caso, está incluído num eixo temático que tem vários vieses, tá? E por isso também da dificuldade de vocês argumentarem, de buscarem, de fato, o argumento para essa redação, tá? Porém, cabe ressaltar aqui, queridos, o que é drogas, né? Segundo o OMS, droga é toda substância natural ou sintética capaz de produzir, em doses variáveis, os fenômenos de dependência psicológica ou dependência orgânica, sendo considerado um problema de saúde. Então, eu disse, drogas está no eixo temático de saúde, certo?
Nas sociedades modernas, segundo a OMS, o consumo de drogas é definido como sendo, e aqui a três é um tripé, né? Eu gosto muito de dividir didaticamente isso, ó, sendo uso, abuso e dependência. Então, eu estou falando de consumo de drogas, tá? Só que consumo, queridos, consumo, que é o que está dito no comando desta redação, não é somente o uso, né? Que a gente pode pensar diretamente, usar. Vocês poderiam abordar nessa redação a questão do abuso de drogas e as causas e consequências de abuso de drogas. O que é abuso, Léo? Padrão de consumo. É um padrão de consumo. E dependência, o que é uma enfermidade crônica que provoca alterações fisiológicas, ou seja, no corpo do indivíduo, psicológicas, sociais, e que se caracteriza por uma tendência compulsiva. Ou seja, o tema drogas dessa redação está incluído no eixo temático bastante importante. Certo? Drogas ilícitas ou drogas lícitas, qual a diferença, né? A gente vai utilizar bastante esse documento, que é o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. É um estudo importante da Fiocruz, que logo em seguida eu já vou falar da metodologia do estudo. O que são drogas lícitas, né, e não drogas líticas, drogas lícitas. Álcool e tabaco, principalmente, tá? Álcool e tabaco. Ilícitas, aí ilícitas abre um leque gigantesco. Maconha mais consumida, maconha disparada mais consumida, haxixe ou skunk, cocaína em pó, excluídas as formas fumada e injetável, crack similares, cocaínas fumadas, solventes, êxtase, MDMA, ayahuasca, que é um chá, tá? Uma erva, um chá, LSD, ketamina e heroína. Talvez tenha algumas drogas que vocês nunca tenham ouvido falar. Então, apresento-os para vocês neste primeiro momento, tá? Então, drogas listas ou listas. Léo, qual caminho eu sigo? Né? Porque lá no comando só diz drogas, né? Vocês podem escolher o caminho que vocês vão seguir. É claro, se eu estou falando do enfrentamento ao consumo de drogas no Brasil, eu tenho uma tendência a falar de drogas ilícitas, porque se as drogas são lícitas é porque elas estão liberadas. E aqui é uma questão. O que é uma droga lícita? O que é uma droga ilícita? Questão de ser ilícito, né, que não está legalizado, certo, gente? Então, a redação tende a falar sobre a questão das drogas ilícitas, né? Mas como o tema não determina se a droga é lícita ou ilícita, ele está falando do enfrentamento às drogas. Vocês poderiam falar também sobre álcool, vocês poderiam falar também sobre tabaco e, obviamente, das ilícitas. É importante ressaltar aqui que já foi tema de redação a questão do álcool. A questão dos efeitos da lei seca, né? Então, álcool já caiu um pouquinho na redação do Enem. Agora, tabaco é um tema que poderia cair na redação do Enem. É um enfrentamento, a questão do tabagismo do Brasil seria um tema. Aqui a gente está falando de drogas, então o tabaco poderia entrar como outro tema. Tipos de desenvolvimento, só vou pular essa tela, mas essa tela está sendo recorrente nas aulas, porque é importante vocês saberem isso. Eu posso fazer causa-causa, causa-consequência, consequência-consequência, área-área, confronto argumentativo, enfim. Os tipos de desenvolvimento, acho que vocês já têm bem sedimentado isso na cabeça. Agora, novamente, eu tenho questões sociais referente ao problema, né, causas e consequências do uso de drogas, né. Aqui eu coloquei uso, mas, novamente, aqui é consumo, né. E consumo, Léo, tu já disse para a gente que tem 3 aspectos principais, né? Eu tenho o uso em si, eu tenho a dependência, tem uso, eu tenho a dependência e eu tenho fugiu outro, uso, dependência e abuso. Abuso, agora sim. Uso, dependência e abuso. Então, as causas e consequências desses 3 itens. Tem aspectos sociais, tanto de causa como de consequência. Eu estou trazendo isso só para esclarecer mentalmente na cabeça de vocês essa organização argumentativa. Eu tenho questões comportamentais, ou seja, questões psicológicas, né? O que essa causa e consequência afeta no indivíduo. E tem questões físicas e biológicas, né? Qual é o efeito da droga, seja o uso, seja a dependência, seja o abuso, né? Na questão física e biológica do indivíduo. Vocês percebem o quanto é complexo essa questão? E o quanto vocês poderiam usar coisas diferentes? Ou seja, a causa social para o uso, a causa social para a dependência, a causa social para o abuso. O comportamento, a causa, né, de uso, consequência do comportamento,
Física e biológica também em causa e consequência. Tu está me dizendo que eu tenho uma causa biológica em relação à consequência? Óbvio que sim, né? Enfim, entenderam a jogada? Áreas e subáreas, macro e microtemas, né? Que eu sempre trago nas aulas também. Não, eu poderia falar de um grupo específico, do local específico, ou do tipos de drogas específicas. Sim, né? Poderia. Com muito cuidado para não tendenciar fugir do tema, né? Mas, por exemplo, vocês poderiam falar, inclusive poderia ser um tema de redação em a questão dos adolescentes, o aumento do consumo de drogas por adolescentes, seja elas listas ou listas. Em outros grupos, né? Em população de rua, em, em idosos, em mulheres, em LGBTs, em negros, sei lá, poderia cair. Né? Em locais, Léo, poderia, sim, em locais, na escola, no trabalho, em algum estado, sei lá, no mundo. Tipos de drogas, Léo, poderia cair tipos de drogas? Sim, como eu já falei, poderia focar mais na questão do tabaco, poderia focar na questão do álcool, poderia focar nas drogas ilícitas, né? Então, os tipos de drogas poderiam também ser um repertório aí, um direcionamento de argumentação. É óbvio, aqui eu fiz uma pequena inversão, eu botei o filme antes. Por que eu botei o filme antes? Né? Só para vocês já começarem a pensar sobre o tema nos próximos minutos de aula, tá? Em Rocketman, é um filme desse ano, né, início do ano, finalzinho do ano passado, Rocketman fala sobre a carreira de um cantor famoso, que eu acabei de esquecer o nome, mas fala sobre a questão do uso e abuso de substância ao longo da carreira, né? Até o fim aqui da lista eu lembro o nome, meu Deus, como é que eu esqueço? O Lobo de Wall Street fala sobre toda a questão, né, da bolsa lá, né, e da questão do uso de drogas por eles, né? O Voo, que fala também do uso de substâncias por um piloto de avião, né, que acaba salvando aí uma tripulação sob o uso de substância, e ele fala até que ponto esse uso de substância ajudou ou não isso, né? Transpotting também é um filme muito famoso, esse aqui eu botei um, mas tem o Transpotting 2, né? Requiem para um Sonho, Requiem para um Sonho é um filme, esse aqui eu acho que é um destaque, né? Um filme bem famoso, que fala sobre a questão de drogas. Pulp Fiction é um filme também, né, do Tarantino, bem famoso também, que tem a questão de uso de drogas. Scarface, Diário de um Adolescente, né? Eu, Cristiane F., né? Esse aqui é um filme mais pesado, né? Uma garota de 13 anos, drogada, prostituída, eu acho que até tem um subtítulo. Kids, né? Breaking Bad, uma série bastante famosa. Por Trás da Cortina de Fumaça, Quebrando o Tabu, né? Aqui falando mais da questão da maconha e tal. E, enfim. O aspecto histórico das drogas, e aqui é, é importante a gente mencionar, política de combate às drogas, né? Porque aqui a gente está falando de enfrentamento às drogas, ou seja, é uma política de combate às drogas. Léo, eu poderia falar de um aspecto histórico. Eu não vou falar tanto de história aqui, porque eu acho que vai perder um pouco o sentido, né? Mas aqui no site da Politize, eu achei bem interessante essa figura, eu acho que resume bem, ó. Essa questão de política de combate às drogas, ela começa ali no fim do século XIX com os Estados Unidos, né? Deixa eu botar um zoom aqui para vocês, ó. Os Estados Unidos estavam preocupados com o alto índice do consumo de álcool. Então, percebam que a política de combate às drogas começa com a questão do álcool. E isso aqui poderia ser uma estratégia introdutiva, né? Estratégia argumentativa também, né? Ó, para efeitos de comparação, o nível per capita era 2 vezes maior que no início do século XXI e bem maior do que qualquer nação naquela época, né? Aqui fala em relação à questão das fronteiras, né? A inclusão da cocaína com narcótico, né? A serem controlados em Haia. Como muitos países ainda mantinham lucrativos comércios de ópio, né? O ópio aqui nessa época foi bem discutido, né? Conferência e tal. Então, assim, poderia ser abordado a questão histórica sobre a droga, inclusive no Brasil. Claro, aqui eu estou falando de um mundo e a gente tem que trazer o viés brasileiro da droga, né? E não, poderia trazer colonização, né? As primeiras imersões com descoberta de poderia. Só que, novamente, essa estratégia introdutiva, histórica, tem que ser rápida. O viés tem que voltar para o tema na atualidade, né?
Léo, alguns dados do consumo de drogas no Brasil. Traz alguns dados para nós, novamente, o estudo de referência esse aqui. Foi um estudo feito, aqui é a metodologia do estudo. O que é a metodologia do estudo? Pessoal, todo estudo tem que ter um método de ser feito, ou seja, os parâmetros dele ser realizado. Quando tu pega um artigo científico, tu tem que ir na metodologia ver qual foi a base do estudo. 17 mil pessoas com idades entre 12 e 65 anos. Então, é muito parecido com aquele estudo lá da ONU, né, que pegou de... acho que pegou, na verdade, uma faixa um pouquinho maior, mas fechando nos 64 anos, né? Em todo o Brasil, com o objetivo de estimular e avaliar os parâmetros epidemiológicos do uso de drogas, tá? Plano amostral a partir de critérios, então, qual foi a metodologia utilizada, né? Foi um plano amostral a partir de critérios metodológicos semelhantes ao da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE. Então, o que é um plano amostral? Tu pega uma amostra de 17 mil pessoas e tu faz uma expansão em relação à população nacional. Né? Então, obviamente, eles não fizeram a pesquisa com os mais de 200 milhões de habitantes brasileiros. Não fizeram, mas fizeram com uma amostra considerável, 17 mil pessoas é uma amostra considerável, e tem uma metodologia robusta o estudo, né? Léo, quais são os dados? 3,2% dos brasileiros utilizaram substâncias ilícitas nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. Léo, isso basicamente é quanto? É mais ou menos 5 milhões de pessoas. Ilícitas, tá? Ilícitas, ilícitas. Maior entre os homens, tá? Então a gente sabe que o uso de drogas ilícitas é maior por homens, tá? Isso aqui poderia também ser argumentação, né? Vocês falarem por quê, buscar os motivos, causas ou consequências. Ou qual, por exemplo, é uma consequência de homem beber mais. Que aí logo na sequência eu vou dizer que é a questão da violência contra a mulher, que seria um outro tema também, e aqui a gente já encaixa muita coisa. Tá? Maior entre os jovens, tá? 7,4% das pessoas entre 18 e 24 anos haviam consumido drogas ilegais no ano anterior à entrevista. Então percebam que é um número elevado. A substância ilícita mais consumida no Brasil é a maconha disparado, tá? 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram ao menos uma vez na vida maconha. Em segundo lugar fica a cocaína em pó, com 13,1%. Depois, as outras drogas, tá? Outro dado destacado nesse estudo é diz respeito ao uso de analgésico opiáceos, né? E dos tranquilizantes benzodiazepínicos. Vocês lembram de um tema que a entidade discutiu? Lembraram? Automedicação? Automedicação em questão no Brasil. Então, aqui já tem um link, né, da questão de drogas sobre o uso principalmente de benzodiazepínicos. O que é um benzodiazepínico? Vocês já ouviram falar de clonazepam, bromazepam, né? Os PANs da vida. Isso são medicações benzodiazepínicas, né? Muitas vezes usadas de forma recorrente, né? De forma recorrente. Claro, isso aqui cabe avaliação do profissional de saúde, cabe avaliação do médico, aqui a questão do uso, né? Indiscriminado de benzodiazepínico, que é um problema, né? E analgésico opiáceos, né? Com relação às drogas ilícitas, uma boa notícia. O consumo de tabaco parece estar diminuindo, olha só, parece estar diminuindo o consumo de tabaco, porém, aqui poderia ser um outro viés, né? Lá que cai a tabaco, aí vocês podem discutir sobre as formas emergentes de fumo, né? A ascensão de aparatos como cigarros eletrônicos e os narguilés, né? Os narguilés. Beleza? Grande parte dos dados considerados mais alarmantes com relação aos padrões de uso de drogas no Brasil não estão relacionados, porém, às substâncias ilícitas, e sim ao álcool. Olha só que interessante, pessoal, achei muito interessante. Esse é um documento muito extenso, tá? Logo na sequência eu vou trazer as informações mais importantes, só para a gente entender, a partir desse estudo robusto, o cenário das drogas no Brasil, né? Mais da metade da população brasileira, mais da metade, declarou ter consumido bebida alguma vez na vida. Então, 50% das pessoas beberam na vida. 30% informaram ter consumido pelo menos uma dose nos 30 dias anteriores. Um terço aí. E aproximadamente 2,3 milhões de pessoas apresentam critérios para dependência de álcool nos 12 meses anteriores. Então, são números robustos que poderiam aparecer como estratégia introdutiva, estratégia argumentativa, seja qual for o viés que vocês vão dar para o texto. Né? A percepção do brasileiro quanto às drogas atrela mais risco de morte. Aqui, esse dado é sobre o risco de morte, né, que seria uma consequência em relação ao consumo de drogas, né, lá no fim. 44% acham que é a primeira droga associada ao maior número de mortes no país, né, enquanto 26,7% colocam o álcool no topo do ranking, ou seja, para as pessoas o crack, né, tem maior risco de morte do que o álcool, né. Os jovens brasileiros estão consumindo drogas com mais potencial de provocar danos e risco, né, como o próprio crack, né.
Além disso, há uma tendência no poliuso por parte dessa população. Então, digamos que caiam, né, o aumento do consumo de drogas por jovens, né, que dando um viés para os jovens. Poderiam falar da questão do consumo de crack, da questão do poliuso, da questão das causas e efeitos para essa população jovem, né. O próprio consumo de álcool pela população jovem, né. Vocês. Dados do consumo de drogas, né. Aproximadamente 14% dos homens, e aqui é a questão lá que eu falei da violência contra a mulher, né. 14% dos homens antes de falar isso, aqui a questão do que já foi tema de redação, não é nem os efeitos da lei seca, né? 14% dos homens brasileiros de 12 a 65 anos dirigiam após consumir bebida alcoólica nos 12 meses anteriores à entrevista. Já entre as mulheres, essa estimativa foi de 1,8%, porcentagem de pessoas que estiveram envolvidas em acidentes de trânsito, enquanto estavam sob efeito de álcool foi de 0,7%. Então, o efeito do álcool no trânsito não é só questão de dirigir, né, mas acidentes perigosos, mortes, isso é muito complexo, então é muito difícil, né? Cerca de 4,4 milhões de pessoas reportaram ter discutido com alguém sobre efeito de álcool, sendo que destes 2,9 milhões eram homens, então a maior parte de quem discute sobre efeito de álcool é de homens, né? E esse número é alto, hein, gente? Esse número que dirige, né? É interessante os dados. A prevalência de ter reportado que também destruiu ou quebrou algo que não era seu sobre efeito tal também foi estatisticamente significativa e maior entre homens do que mulheres, né? Claro, em estudos, né, pessoal, em artigos, existe a questão de ser estatisticamente significativo. Aí tem a ver com estatística, né? Tem que ter um P lá menor que 0,05, questões estatísticas. Olha só que interessante aqui, ó, número de pessoas vezes 1.000, então tu pega o cálculo da amostra e multiplica por 1.000, de 12 a 65 anos que consumiram substâncias ilícitas na vida nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias, né? Então, o estudo que a gente está utilizando como base, ele pega esses três eixos, né? Na vida, em 12 meses e em 30 dias, tá? Vamos lá. Maconha, haxixe, skunk, cocaína, crack, solventes, êxtase, MDMA, drogas injetáveis, heroína, LSD, ketamina e chá de ayahuasca, né? A maconha é disparado, é a mais utilizada pelo grupo que foi pesquisado, né? Depois a cocaína, junto com, logo depois o solvente, né? Na vida, eu tô falando aqui na vida, né? Por que está dizendo isso? Porque poderia ser utilizado, por exemplo, 3 exemplos, né? Só estou dando uma geral para vocês. Prevalência do consumo de substâncias ilícitas entre pessoas de 12 a 65 anos na vida, nos últimos 12 meses, nos últimos 30 dias. Aqui ele está pegando no... Deixa eu ver a diferença aqui, ó. Aqui o número de pessoas e aqui a prevalência do consumo, né? Então aqui ele está pegando o número em si e aqui a prevalência. Novamente, maconha no topo, cocaína, solvente, né? Maconha, cocaína e solvente. Maconha, cocaína e solvente. Tá? Esse é um estudo brasileiro. Vocês poderiam citar esses 3 exemplos aí. Léo, quem consome mais? É o homem ou a mulher? É disparado, é o homem, né? Homem. Certo? Número de consumidores e prevalência de pessoas de 12 a 65 anos que consumiram alguma substância ilícita na vida nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias. Vocês podem perceber que os gráficos próximos é sempre assim, né? Quantas pessoas aí que eu vou falar da faixa etária, né, que consumiu na vida em 12 meses e 30 dias. Eu, Leonardo, vou focar na questão da vida, tá? Toda a vida, como é que é o padrão de consumo. A gente vê que a maior quantidade de consumo, né, pessoal, ainda que exista de 12 a 17 anos, ainda que exista numa faixa etária mais elevada, né, o foco está entre aqui, né, 18 e 44 anos, principalmente, né, aqui de 25 a 34 anos. Né? Esse é o maior consumo de substâncias ilícitas, certo? Número de consumidores e a prevalência de pessoas, aqui em relação ao nível de escolaridade, tá? Nível de escolaridade. E aqui é um erro muito comum que muitas pessoas cometem, que a pessoa com baixa escolaridade consome mais substância ilícita, né? Não. Médio completo e superior incompleto, na pesquisa, apareceu com maior porcentagem. Né? Superior completo aqui, ó, percentualmente, né, ó, percentualmente aqui, ó, 16,6%, né? Então, não tem a ver com uma questão de sem instrumentação, a pessoa não estudou, então não vai, só a pessoa que não estudou não vai consumir. Então, bobagem.
Aqui o número de consumidores é um gráfico bem robusto, né? É uma tabela bem robusta, mas aqui eu quero destacar o seguinte: o consumo é maior, obviamente, no Brasil urbano, em relação ao Brasil rural, né? Percentualmente, ó, o Brasil urbano consome mais drogas que o rural, né? Porque, novamente, o viés da redação, o tema é drogas, é um tema amplo. Vocês poderiam falar da comparação, utilizar uma estratégia de comparação, né? É importante destacar, além disso, além da questão rural e urbana, questão de capitais e interior, né? Em municípios grandes, o consumo é muito maior percentualmente do que consumo em municípios médios e municípios pequenos, tá? Inclusive, municípios médios e municípios pequenos, percentualmente é muito próximo, né? Aqui, ó, o conjunto das capitais, vocês percebem que é maior, então, capital, e municípios maiores, municípios menores, interior. Certo? Por fim, só para fechar, questão do consumo maior na região sudeste, né, como eu já falei anteriormente. Então, são dados que poderão ser citados, as diferenças geográficas, sejam ela em região sudeste, seja ela urbano-rural, seja ela municípios médios e pequenos e grandes, tá? Léo, em relação ao consumo de substância ilícita e tal, mediana de idade, na mediana da idade, olha só, pessoal, 16,6 na idade, né? Média de idade 18. Então, cedo, né? Cedo. Número de pessoas de 12 a 65 anos que consumiram múltiplas substâncias nos últimos 12 meses, né? Qual é a maior combinação realizada? A maior combinação realizada no Brasil é álcool e tabaco. Álcool e tabaco. Então, isso poderia ser um tema de redação, né? A questão do tabaco, a questão do álcool, da união dessas duas coisas. Há também a questão da união de álcool, pelo menos uma outra droga ilícita, e álcool e pelo menos um medicamento não prescrito. Então, novamente, a questão do medicamento também importante. Olha só, aproximadamente 1,2 milhões de indivíduos de 12 a 65 anos apresentaram dependência de alguma substância, que não álcool ou tabaco nos 12 meses anteriores à pesquisa. Número elevado. Representa uma prevalência de 0,8. Ah, mas 0,8 é pouco. Mas aí tu pega uma população com milhões e milhões de habitantes, não é um número baixo, não. Certo? E uma prevalência, obviamente, maior entre os indivíduos que consumiram alguma substância nos últimos 12 meses, tá? Léo, qual é a prevalência de dependência de droga, né? Exceto o álcool e o tabaco. O que mais apareceu aí? Maconha, como eu já disse, né? Os tranquilizantes benzodiazepínicos parecem, né, de forma bem ultrapassando a questão da cocaína, do crack de opiáceos, pessoal. Então, olha só, tranquilizantes benzodiazepínicos aí, hein? Já pensou que viés argumentativo? Cabe salientar, no entanto, que o uso de tranquilizantes benzodiazepínicos supera, por exemplo, um senso comum do uso de cocaína, crack e opiáceos. Porém, perde para a maconha. Já pensou? Que redação. Prevalência do tipo de serviço onde os indivíduos receberam algum tratamento. E aqui, isso aqui é importante, pois cabe fazer uma proposta de intervenção, né, queridos? Uma proposta de intervenção aqui cabe, né? Cabe. Léo, qual é o serviço, né? O serviço onde os indivíduos receberam algum tratamento, né? Seja uso de tabaco, de álcool, outra substância. O que está mais aparecendo aqui, ó? Internação em comunidade, fazendo terapêutica. Né? A internação em comunidade, fazendo terapêutica. O CAPS-AD é muito importante, muito importante. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre a inserção dos CAPs no SUS, no Sistema Único de Saúde, né? Centro de Assistência Psicossocial, né? Não sei exatamente se é esse o termo, mas é um centro de atenção, né? Psicossocial, que tem psiquiatras, que tem psicólogos, e há diferentes tipos, né? O CAPS-AD é justamente direcionado para a dependência química, né? Há diversos tipos de CAPs no Brasil, né? Não sei se você sabe. Eu falei isso na época. Vou retomar daqui a pouco. Unidade de acolhimento, CAT, albergue Casa Viva, né? Ambulatório CAPS geral, internação no hospital, psiquiátrico, hospital de emergência, consultório de rua, consultório clínico particular, grupo de autoajuda. Então, primeiro tema internação em comunidade, unidade de acolhimento, CAT, albergue Casa Viva, CAPS-AD, em sequência. Aí, Léo, não sei porque tu tá botando esse gráfico. Queridos, pode ser uma estratégia argumentativa de vocês
O quanto esses grupos de autoajuda, por exemplo, poderiam, né, grupos em postos de saúde, em comunidades, em centros, para ajudar. O quanto o consultório de rua poderia ser mais utilizado, né, porque aqui está dizendo a prevalência do tipo de serviço, então a gente pode melhorar essas questões, né. Questão de dependência, né. O Léo, o que é dependência da droga, né? O que é dependência da droga? Eu já mencionei para vocês anteriormente lá que dependência era o quê? Né? Era a questão não do uso e não do abuso, mas dependência é quando tu começa a interferir na qualidade de vida, nas questões fisiológicas, nas questões psicológicas, nas questões sociais do indivíduo, né? Psicológico, social e psicológico, social e mental do indivíduo, enfim. Para o DSM, Léo, o que é DSM? Tu já falou em outra aula de distúrbios psiquiátricos e tal. Léo, o que é DSM? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. É o sigla em inglês, então, que é um manual diagnóstico estatístico para os transtornos. Então, a gente olha, eu até não tenho esse livro aqui, mas às vezes eu pego na biblioteca para a gente estudar a psiquiatria, né? Os transtornos psiquiátricos, como é que é feito o diagnóstico, né? Para ser considerado dependência, tem que, né, tem que ter 3 ou mais dos seguintes critérios, sendo um 7º critério para o uso de álcool, tranquilizantes, benzodiazepínicos, estimulantes, anfetamínicos, cocaína ou crack ou similares, tá? Aí teriam que ter 3 critérios de 7, não 3 critérios de 6. Né? No mínimo 3 critérios. Gastou grande parte do seu tempo para conseguir usar ou superar o efeito da substância. Usou a substância com maior frequência, maior quantidade do que pretendia. Precisou de grandes quantidades maiores, aumento de dose para obter o mesmo efeito. Não conseguiu diminuir ou parar de usar a substância. Continuou a utilizar a substância mesmo após ter conhecimento de que ela estava causando ou agravando os problemas e deixou, então, de fazer ou diminuiu o tempo dedicado às atividades sociais, de trabalho, de lazer devido ao uso de substâncias. Se vocês terem 3 critérios desses 6 listados, o indivíduo está em dependência da droga. Se vocês tiverem 3 dos 7 critérios, o indivíduo está em dependência de álcool, tranquilizantes, estimulantes anfetamínicos, cocaína ou crack. Entendido que é dependência de droga? Entendido. Então, tem muitos efeitos de uso, né? Muitos efeitos de uso. A consequência, mais frequentemente associada ao uso do álcool, então, ao uso do álcool especificamente, foi dirigir sobre o efeito de álcool, tá? O álcool é, de longe, a substância mais disponível de maior aceitabilidade social, devido ao seu caráter lícito. Portanto, sua presença bastantemente, adorei esse termo, bastante mais frequente em situações variadas de conflito, de gravidade. Então, aqui eu já estou falando do efeito do uso de álcool, tá? Isso aqui poderia ser uma consequência de parágrafo. Gravidade crescente, né? Discussão, destruição de patrimônio, agressão contra a pessoa é inteiramente plausível, né? Esse tem um efeito inibidor seletivo. Por que as pessoas fazem isso ao uso de álcool, né? Porque tem um efeito inibidor seletivo, né? Dependendo da dose ingerida. Sobre circuitos neuronais, ou seja, os efeitos biológicos, psicológicos, associados à função de censura, autocontrole, portanto, né, inibição da inibição, ou seja, tu não se sente inibido a fazer, tu vai e faz, né? Favoreceria a emergência de comportamentos habitualmente suprimidos, entre eles a violência. Então, se tu inibe a inibição, tu promove a essência do indivíduo como a violência, né? Já o conjunto de substâncias ilícitas, assim reunidas com o propósito de dispor de números suficientemente grandes, né, então há diversos tipos de substâncias, reúne um compósito heterogêneo de substâncias com efeitos inibidores, né, estimulantes e perturbadores. Então, quanto o álcool ele é mais inibidor, né, mais recreativo, por que tu bebe? Para me sentir melhor, né? A questão aqui do uso estimula, perturba percepção e consciência, com sessões mais diversas, inclusive de pequena monta, não documentadas e mesmo ausentes, com comportamentos violentos. Então, as consequências do uso de drogas ilícitas, muitas vezes a gente nem documenta ela especificamente, né? Tem documentários aí, vocês podem ver documentários sobre o efeito do uso de droga, né? Então, são questões importantes, né? A ameaça de bater, empurrar ou chutar, batida, empurrão ou chute, espancamento ou tentativa de estrangulamento, esfaqueamento ou tiro, ameaça com faca ou arma de fogo. Tá, aqui em relação à porcentagem de pessoas que sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses, já que a pesquisa abordou um aspecto bem grande de dados, né? Aqui eu estou falando no gráfico 8.3.3, prevalência de pessoas, né, que relataram ter sido vítimas de alguma agressão, cujo agressor estava sob efeito de álcool. Então, sim, sob efeito de álcool, sim, sob efeito de outras drogas, sim, sob efeito de álcool ou de outras drogas.
Aqui eu acho que também é um gráfico que eu achei bastante importante. Eu já estou quase acabando os gráficos, tem bastante discussão ainda, aula bem completa, sobre o que as pessoas pensam sobre políticas a serem feitas para reduzir o problema relacionado ao uso da bebida alcoólica. O uso da bebida alcoólica, olha só. Qual aqui é o mais prevalente, né? Qual que é o mais incidente aqui? Controlar a propaganda do álcool. Controlar a propaganda. Depois, aumentar os impostos sobre a bebida alcoólica para pagar por saúde, educação e os custos, né? Aqui, ó, pessoal, azul é favorável, vermelho é contra e verde é indiferente. Qual foi a questão mais contra? A questão mais contra foi aumentar o preço da bebida. Aumentar o preço da bebida, não. Tá? Depois, ó, exigir licença ao alvará para emitir a venda de bebida alcoólica, tá? 62.2. Depois, reduzir o horário de funcionamento de bares e casas noturnas. Depois, proibir o patrocínio de eventos esportivos por marcas de bebidas alcoólicas. Depois, reduzir o número de estabelecimentos que vendem o álcool. E, por fim, aumentar o preço das bebidas. Então, aí são vieses que poderiam ser utilizados, até com dado, né? Se vocês quiserem citar o dado nas redações de vocês. Léo, obviamente eu tenho fatores de risco e tenho fatores de proteção, né? Sim, tem. Fatores de risco e fatores de proteção. Tem fatores de risco de proteção socioeconômico, tem a questão demográfica, idade, gênero e cor, tem a questão de prática desportiva religiosa. Léo, como assim? Questão de esporte ou religião altera na questão. Altera. Pesquisas dizem isso. Pesquisas dizem isso que vocês poderiam adentrar. Né? Eventos estressantes, né? Doença crônica na família, família que usa droga, morte familiar, assalto, roubo, migração, desemprego, separação dos pais, abuso sexual, maus tratos. Essa pesquisa especificamente, ela fala sobre adolescência, né? Criança e adolescente. Inclusive, meu trabalho de iniciação científica foi sobre a questão, né? De fatores, né? Para transtornos mentais na infância e adolescência. Criança e adolescente, né? Especificamente. Então, a gente, mais ou menos, esse aqui não é o meu trabalho, né? Até poderia ter colocado aqui os dados da minha pesquisa. Mas, enfim, só para demonstrar que o fator de risco de proteção é bem amplo e vocês poderiam abordar, né, outras questões, né? Também tem a condição de moradia, saneamento, aglomeração da família, relacionamento familiar, etc, 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 uma questão complexa, né? Léo, tem fatores de risco, né? Contexto pessoal, contexto familiar, contexto social. Quais, por exemplo, meus queridos e queridas? Baixa autoestima, isolamento social, não aceitação de regras sociais, pouca informação sobre drogas, comportamento agressivo, impulsivo, predisposição genética, aumento ou redução da disposição para realizar atividades cotidianas, hábito de usar o álcool ou outras drogas para celebrar bons momentos e ou atenuar sentimentos que geram sofrimento, pouca capacidade de lidar com as exigências interpessoais, dificuldade em expressar sentimentos, viver de abusos na infância, né, vivência de abuso na infância, a gente sabe que é um fator de risco para abuso, dependência de drogas, transtorno de personalidade. Contexto familiar, falta de envolvimento afetivo familiar, ambiente familiar conflituoso, educação familiar frágil, consumo de álcool e outras drogas pelos pais ou outros familiares e modelos de comportamentos negativos. E o contexto social do indivíduo, né? Cada um desses contextos poderia ser abordado num parágrafo, né? Pouco envolvimento com os estudos e trabalho, envolvimento em atividades ilícitas, amigos usuários de drogas ou comportamento inadequado, propaganda de incentivo ao consumo de álcool e outras drogas, pressão social para o consumo, né? Pressão social para o consumo. Muito fato social aqui, poucas oportunidades de trabalho, lazer, esportes, também é importante, né, pessoal? O quanto essa pressão e o quanto essas poucas oportunidades de trabalho afetam o indivíduo, né? Pertencer a grupos que enfrentam situações de vulnerabilidade social. A questão do contexto social é uma questão importante, né? Uma questão importante. Inserção em cultura, né? Baixo nível socioeducacional, enfim. Então, os três contextos, dá um tripé de fatores de risco que poderia ser abordado nessa redação, certo? E aí, fatores de proteção, né? Também no contexto pessoal, contexto familiar e contexto social, porque é importante. Se vocês forem, né, focar no contexto pessoal, focar no contexto familiar, focar no contexto social, é importante que vocês façam a resolução do problema também nesse tripé, né? Pessoal, familiar e contexto social. Na questão pessoal, né? A questão da autoestima, da religiosidade, da aceitação das regras educacionais. Familiar, bom relacionamento familiar, né? Pais participativos, monitoramento das atividades dos jovens e dos adultos, regras claras no comportamento. Contexto social, bom envolvimento com atividades escolares no ambiente de trabalho, amigos não usuários, frequência de locais com baixa disponibilidade, forte vínculo com instituições,
inserção em atividade cultural, manifestar maneiras não estigmatizadas, né, de lidar com o consumo de drogas. E aqui é muito importante, né, a gente tem o estigma. O que é o estigma? É uma depreciação, é uma questão de negativismo perante o problema. Oportunidade para trabalho, né, dessas pessoas, de ressocializar o indivíduo, reinserir ele, né, principalmente jovens, né. Atividade de lazer, esporte, bom nível socioeducacional. Então, eu achei bem interessante essa tabelinha para vocês, né, fator de risco, né, contexto pessoal, contexto familiar, contexto social, e também fatores de proteção, né. Os números, as consequências do uso de drogas são também muito, muito grandes. Aqui tem um breve resumo aí do Hospital Santa Mônica, né. Em 2007 foram realizadas 135.585 internações associadas a transtornos mentais e comportamentos decorrentes ao uso de drogas. Então, são números elevados, né. A maior parte delas, 69%, devido ao uso de álcool, 23% devido ao uso de múltiplas drogas e 5% devido ao uso de cocaína, né. Aqui, obviamente, a gente tem causas como hepatite C, hepatite B, causas de hepatite C e B, né, causas de AIDS, tá, pessoal? Então, às vezes a gente, para não ser leviano, não pensar só que o uso de drogas é só questão pessoal. A gente tem aqui uma questão de saúde pública, uma questão de saúde pública. Certo? Aqui o número de mortes, ó, 399 mortes em acidentes associados ao consumo de álcool, né? Aqui é uma figura um pouco mais antiga, né? Claro, parte de governos, né, parte de prefeituras, parte do Estado, realizar ações para que diminuam esses números. Aqui tem uma ação do governo do Estado do Ceará, que fala sobre os efeitos para o indivíduo, o uso de cocaína, o risco de infarto, uso abusivo de álcool, risco de depressão respiratória e parada cardíaca, a inalação de lança-perfume, né, com risco de parada cardíaca ou respiratória, PCR, né, parada cardiorrespiratória, uso de êxtase, né, diminuição rápida da gravidade e da capacidade cognitiva, e o consumo de maconha, possíveis episódios de pânico. Então, a gente sabe, os estudos indicam que há alguns efeitos do consumo de algumas drogas no indivíduo, né. Então, lembra lá no início da aula, eu falei que tem a questão social, tem a questão biológica, tem a questão psicológica, uma série de questões envolvidas nesse problema. Aqui é um estudo, é uma imagem da Federal de Santa Catarina, um estudo de 2016, né. Álcool, novamente, a substância mais consumida nos últimos meses, né, 80% da pesquisa aqui, né, já tinham consumido algum tipo de bebida alcoólica, um terço em ocasião de álcool em bingue, 36% consumiram drogas ilícitas, sendo a maconha mais usada, né, o uso de êxtase, apareceu com 3,1% da amostra, 20% das universidades possuem algum programa, projeto referente à prevenção, orientação e assistência. Prevenção, orientação e assistência. Olha esse tripé: prevenção, orientação e assistência. Vocês poderiam falar isso na redação de vocês, né? Consumo de tabaco, 28% da amostra, né? Mais frequente, novamente, no sul e sudeste, e menos frequente no norte e nordeste, né? Olha só que interessante, ó. 61,1% disse que era muito fácil conseguir maconha, caso desejasse. Destes, a maior parte eram jovens. 51% disse que era fácil receber a cocaína, tá? O acesso, enquanto 43,9% crack. Nenhum disse ter usado heroína, um terço afirmou que conseguiria de forma fácil, né? A proporção do uso de drogas ou psicotrópicas entre estudantes do fundamental médio, ó. Maconha, tabaco e álcool. Então, jovens, vocês consomem mais álcool. Proporção do uso de qualquer droga, né? Exceto o álcool e tabaco, né? Um pouquinho maior aí na rede privada. Certo? Então, um gráfico interessante, né? O que as pessoas acham do acesso à droga. Aqui, os efeitos biológicos, eu botei essa figura bonitinha em relação, só uma figura pública, né? Campinas, São Paulo, do governo, mas fala sobre os efeitos ó, no cérebro, nos olhos, no esôfago, no coração, no estômago, nos pulmões, no pâncreas, no fígado, no intestino, na perna, no sangue, no sexo, né? Então, olha só a quantidade de alterações que leva, né, o consumo de álcool. E é claro, quando eu falo de questão de consequência biológica, eu estou falando de tudo isso, né? Então, tá aí. Quem gosta de anatomia, quem gosta do corpo humano, tem aí algumas alterações do uso de álcool, tá? Quem participa? Obviamente, eu tenho um vendedor e tenho um comprador, né? Tem quem compra a droga e quem vende a droga. Então, eu tenho um mercado de compra e um mercado de consumo extremamente grande. Aqui é um relatório mundial sobre drogas de 2017, tá? Publicado na ONU, da ONU, né?
na Organização das Nações Unidas, aí, 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com transtornos pelo uso de drogas. Tá? Então, lá, como eu falei no início da aula, poderia utilizar contraste, Léo? Poderia utilizar contraste, poderia. Uma pesquisa com dados novos e mais precisos revela que as consequências adversas para a saúde são muito grandes, né? Ó, então, é um número bastante elevado, né? 35 milhões de pessoas em todo o mundo. 35 milhões de pessoas em todo o mundo. Prevenção e tratamento suficiente, isso é algo meio chavão, eu já disse anteriormente, né? Por ano, apenas 1 em cada 7 pessoas com transtornos ao uso de drogas recebe tratamento. O dado impressiona particularmente no ambiente prisional. Vocês sabiam? Seria um outro recorte, né? A questão de saúde pública na penitenciária, o sistema carcerário no Brasil, um outro tema. Mas a gente sabe das questões, né, da diversidade da saúde de prisão em relação a HIV, infecções, hepatite C, tuberculose ativa e os riscos relacionados a ela, né, mais altos. Olha só, pessoal, 31%, né, da população prisional com uso de qualquer droga durante o período de carceramento e 19% no último mês. Então, basicamente, ó, 1/5 da população usando no último mês, segundo esse relatório aqui, ó, e 31% pelo menos uma vez, 31%, né? Então, por que eu estou dizendo isso? O relatório mostra que as intervenções efetivas do tratamento, baseado em evidências científicas aliadas com obrigações internacionais de direitos humanos, não estão disponíveis ou acessíveis como precisam estar. Tá? Então, a comunidade nacional e a comunidade internacional precisam intensificar as intervenções para essa lacuna. Então, vocês, caros candidatos, podem estar atentos a isso, podem resolver esse problema, podem mencionar isso na intervenção de vocês. Aí vocês vão me dizer, mas no Brasil não tem nada, né? Não tem nada. Tem sim, tem uma política de atenção nacional a usuários de álcool e drogas. Existe uma política para isso. Existe uma política para isso. Específico, ó. Artigo 1, ó, instituir no âmbito do SUS o Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, tá? Estabelecer que o programa de atenção, né, que seja um componente da atenção básica, que eu tenha CAPS e AD, né, componente da atenção hospitalar de referência, componente de suporte social, né, eu tenho uma portaria específica, ó, determina que as ações que visam a redução de danos, aqui eu estou falando da nossa política de redução de danos, né, decorrente ao uso de produtos, substâncias ou drogas que causam dependência sejam reguladas por essa portaria. Olha só a quantidade de artigos que existem nessa portaria. Olha só, tá? Determinar que as ações que visam a redução de danos sociais à saúde decorrente, né? Definir que a redução de danos à saúde decorrente do uso de produtos, substâncias, drogas causa dependência, desenvolvimento de ações, né? Blá, 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 blá. Tá tudo dito aqui. Mas será que está sendo cumprido? Obviamente, eu já estou puxando aqui na eficácia do Estado perante o problema, né? Certo? Ó, informação, educação, aconselhamento, assistência social e à saúde, disponibilização de insumos e de proteção à saúde e da prevenção de HIV, AIDS e hepatites. Então, a portaria está bem completa. Está bem completa. Não, acaba por aí? Não, a portaria segue. A portaria segue. Eu não vou ler todos, né? Mas olha a quantidade de artigos que existe na portaria sobre política de prevenção de danos, né? Porque, é claro, né, pessoal, a gente não vai conseguir tirar todo mundo, é uma questão extremamente complexa, mas de que forma a gente pode atenuar o dano, existe uma portaria específica para isso. Certo? Léo, o que eu posso utilizar, então, como estratégias argumentativas, etc, etc, etc. Montesquieu, a ideia de que não basta a existência, mas é necessária a aplicação delas, como eu já disse na questão da política integral ali, e como eu disse, em relação à reparação de danos, né, Hobbes, Rousseau, John Locke, né, pode. Léo, artigos da Constituição, só não quero lembrar das portarias, não quero lembrar da política ali, né? Tem o artigo 1º, dignidade humana fundamental, o artigo 1º é o mais generalista de todos, e o artigo 5º sobre igualdade de direitos também é os mais generalistas de todos. O artigo 6º, que eu não cheguei a botar aqui, é o artigo 6º em relação à saúde, né? Saúde. Estou falando do problema de saúde pública. Obviamente, no artigo 227, eu sempre deixo a questão da criança, do adolescente e ao jovem, porque poderia cair, por exemplo, a questão desse consumo para essa população jovem. Então, vocês poderiam inserir aqui artigo 227 da Constituição Federal. Anotem esses artigos, anotem no caderninho de vocês,
artigo 1º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 227, eles podem ser utilizados os mais variados textos, seja como estratégia introdutiva, seja como estratégia argumentativa. Eu gosto bastante da Constituição como estratégia introdutiva. ECA, como eu já disse, né, se há um tema sobre criança e adolescente, vocês poderiam falar dos artigos que a gente já trouxe em outras aulas, artigo 5º do ECA, artigo 17 do ECA, artigo 18 do ECA, artigo 70 do ECA, e o ECA em si, né, o ECA em si, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, com a lei de instituição aí, 8.069 de 1990, tá? Então, os artigos do ECA poderiam ser utilizados. Léo, teóricos para essa redação, teóricos. Fato social de Durkheim, lembra quando eu estava lendo lá aquele gráfico, né, sobre fatores de risco, né, fatores de proteção? Eu não estava falando que o ambiente estimula o indivíduo a consumir, por exemplo, né, seja fazer um uso, um abuso ou uma dependência, o uso de drogas, sim, então o fato social está aí, uma maneira coletiva de agir, de pensar, né, a questão da pressão social também está ligada à questão de Durkheim, né, enfim, olha só como Durkheim abre o leque para a redação de vocês. Bauman, né, identidades corridas, identidades consumistas e fragmentadas, o mundo líquido, né, a liquidez das relações do consumo, imperativo categórico de Kant, né, agir de tal forma que se torne uma lei universal, será que seria lei universal o uso de drogas? Utilitarismo, será que essas ações estão sendo boas quando tendem a promover a felicidade ou promover o oposto da felicidade? Então, Bentham e Mill, com a questão utilitarista, também poderia ser utilizada aqui, né? Violência simbólica de Pierre Bourdieu, a questão da violência sem equação física, né? Até que ponto essa violência simbólica existe no conceito de drogas, não só em suas causas, mas em suas consequências, com danos morais e psicológicos, né? O que mais que temos? Modalidade do mal, de Hannah Arendt, né? Sobre a pessoa não perceber, né? O mal sendo banalizado, a pessoa não percebe que está realizando o mal, né? Não tem um sentimento de culpa, né? Poderia ser utilizado de alguma forma? Poderia. Se bem encaixado, poderia. Questão do que é bem e do que é mal para Sócrates, eu já trouxe isso em outra aula, repito aqui, né? Questão de o mal é a ausência de sabedoria, né? De modo que ninguém agiria mal por vontade, sim apenas por ignorância, que seria o verdadeiro bem, né? O bem é o caminho que a razão apontava, né? De modo que eram boas, belas e justas todas as coisas que eram verdadeiras. Então, isso é o bem e mal para Sócrates. Léo, fechando a aula, né? Fazendo a intervenção para o tema família, tá? Mobilização e discussão social, discussão em classe por meio de filmes, história e dilemas morais, tá? Criação da disciplina de direitos humanos, e aqui a questão da saúde pública, eu acho que poderiam ser dois vieses de intervenção para o tema. Questão da vulnerabilidade, também eu acho que é interessante vocês conversarem. Questão da prevenção, né? Quais são os indivíduos que são mais vulneráveis? Vocês, né, eu já discuti na aula, mas a questão da prevenção eu acho que é muito importante. A questão da redução de dano também é muito importante. Obviamente, isso de forma detalhada, né? Quem vai fazer o quê, como e para quê, com o detalhamento de uma dessas 4 perguntas, no mínimo. Habilidades que ajudem as pessoas, né, a lidar com os desafios cotidianos, habilidades sociais, empatia, capacidade de resolver problemas, autocontrole. Aqui é muito semelhante àquelas questões de bullying e violência urbana que eu trouxe em outras aulas, né? Mudança de comportamento, crianças e adolescentes, que também, né, sejam mais maduros para discutir esses temas na escola, né, enfim. Então, aí são intervenções para o problema com a ajuda de profissionais, né? E, novamente, importante, as propostas de intervenção devem estar no parágrafo de conclusão. Conclusão. Mapa da violência. Esse aqui é um mapa que eu já tinha colocado em outra aula, só para fechar, que drogas está num grande mapa da violência no Brasil, que é uma questão complexa, como essa aula foi complexa. Eu tenho omissão, eu tenho educação precária, eu tenho corrupção, eu tenho exclusão, tenho desigualdade social, tenho desestruturação familiar, eu tenho desemprego, eu tenho tráfico e eu tenho preconceito. Não quero estimular vocês, só quero argumentar com vocês os vários vieses que esse tema traz, né? Não vamos ser leviano, discutir o tema, a gente não pode ser leviano aqui, mas eu tenho que trazer uma série de argumentos, uma série de repertório, uma série de autores, uma série de gráficos que a gente possa, espero, e tenho certeza que vocês vão sair melhores da aula do que iniciaram, né? Agora vocês estão, espero, com uma capacidade argumentativa melhor do que antes.